Olá, 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 pessoal! Oi, gente! Oi, pessoal! Vamos chegando, nossa live. E aí, pessoal, vamos lá. Hoje, nossa live aqui, nós vamos falar sobre recursos. Hoje nós vamos falar sobre recursos na nossa live. Vamos falar sobre o RO, agravo de instrumento, recurso de revista. Vamos falar sobre contrarrazões. Sejam bem-vindos. E aí, gente? Bom, contextualizando, né? Sempre eu vou fazer essa contextualização. Nós estamos fazendo essa série de lives aqui e a gente adotou a live solidária, né? Porque a gente tá aqui dedicando o nosso tempo, né? Trazendo algumas informações, algumas contribuições. E a gente lembra a todos que estão aqui e que estão assistindo esse vídeo, né, do quão complicada está a situação aqui no Rio Grande do Sul, para utilizar um termo ainda, né, não é só complicado, é trágico, é desesperador. Então a gente faz essa live solidária pedindo que, se você puder, não deixe de contribuir de alguma forma, né? Se puder, fazendo doações. Nós temos aí agora o CEISC, a iniciativa do CEISC, do aulão solidário, e aí consequentemente tem uma chave Pix que é possível fazer doações. Temos também outras formas de contribuição, né? Seja com o próprio a doação de um alimento, de uma água, que há os correios que estão fazendo essa entrega. Enfim, há diversas formas de ajudar. Então a gente deixa esse pedido aqui, né? Porque é uma forma de fazer o bem, né? E como eu já disse em outras ocasiões, quando a gente faz o bem, o universo devolve, né? O universo devolve. Então fica aqui esse nosso pedido, tá? E, gente, nós vamos então pro nosso conteúdo de hoje. É claro, eu já falei também, né? Vou fazer essa observação aqui. É claro que a gente não está nos nossos melhores dias, não estamos com a maior animação, porque não tem como estar desta maneira, né? Aliás, se a gente não se toca com uma situação como a que a gente tem vivido, nem humanos somos, né? Então, por isso eu já peço desculpa, porque obviamente eu não consigo manter aquela animação, aquela exaltação que a gente tem em momentos normais, né? Então, por isso, já faço essa ponderação aqui com vocês. Mas vamos lá, vamos enfrentar isso e vai passar. Gente, então hoje nossa live vai ser sobre recursos, tá? E eu trouxe também aqui, ó, a caneca, né? Quando eu faço as lives, eu disse pra vocês que ia ser a hora do cafezinho, né? Pós-almoço, mas o meu não é um cafezinho, é um cafezão, né? É um caneco. É um caneco de café. E já coloquei aqui, hoje eu peguei, quando eu fui escolher a xícara, é uma que eu também ganhei de aluno. E que tem gratidão, né? Gratidão, qualidade de quem é grato por suas conquistas. Reconhecimento, realização, a memória do coração. Então também quero dizer aqui que eu sou muito grata a todos vocês que já têm contribuído e muito, que têm feito orações e que têm contribuído aqui pro nosso Rio Grande do Sul, tá? Então, e é nessa vibe, então, que a gente vai pro nosso conteúdo. Eu vou desativar os comentários pra gente começar a nossa live, falar do conteúdo, e depois eu abro aqui pra gente poder sanar as dúvidas. Então, olha só, gente, quando nós falamos de recursos e pensando então na nossa prova de segunda fase, nós, claro, temos o recurso que é o mais cobrado em provas anteriores, que é o recurso ordinário. Recurso ordinário ele já caiu por inúmeras vezes na nossa prova, várias e várias vezes. E é o recurso que cabe ali da sentença. Então, todas as vezes que caiu o recurso ordinário até hoje na nossa prova, em exames anteriores, foi nessa situação de você estar diante de uma sentença, ter ali o julgamento dos pedidos e, obviamente, daquilo que não for bom ou não for suficientemente bom para o seu cliente, de ter que fazer o recurso para buscar para buscar esta reforma da decisão. O recurso ordinário, pessoal, ele tem dois grandes objetivos. Ele tem o objetivo de reformar a decisão, né, de reforma da decisão,
que seria no mérito, né? No mérito é a reforma da decisão que a gente pede e também pode ser para discutir alguma nulidade processual. Alguma nulidade no sentido de desrespeito a alguma regra processual, isso gera nulidade. Então, recurso ordinário tem dois grandes objetivos: ou de que seja declarada alguma nulidade processual, ou de que se tenha a reforma da decisão. Estão escutando esse barulho? É algum helicóptero chegando ou avião chegando com doação. Isso aquece o coração. E aí, então, pessoal, o recurso ordinário, ele é feito, né? E não só o recurso ordinário, como os demais recursos, dentro de uma estrutura de peça de interposição e peça de razões, tá? Peça de interposição é aquela peça direcionada para o juízo de origem, apenas informando a interposição, uma peça simples, né? Como se fosse uma capinha, claro, né? Que isso não é técnico, mas é didático, é como se fosse uma capinha ali para o recurso. Já as razões é onde você vai apresentar efetivamente as teses, os motivos para anulação e para a reforma daquela decisão. Só que olha só, gente, você identifica recurso, então, como o recurso cabível da sentença, ali o recurso ordinário é o recurso da sentença. Agora, depois que o recurso foi feito, pela parte recorrente, quem faz recurso ordinário, tanto pode ser o empregado, o empregador, ou seja, o reclamante, reclamado, isso vai depender do resultado daquela sentença. E aí a parte adversa, a parte contrária, vai poder apresentar contrarrazões. A parte adversa pode apresentar contrarrazões ao recurso ordinário. E eu quero pedir atenção especial de vocês. Inclusive ontem na aula de treinamento a gente fez uma peça de contrarrazões. Quem é aluno sabe, quem está em dia com o cronograma, a gente fez uma peça de contrarrazões. Por que eu pedi atenção de vocês? Não que seja nenhum tipo de aposta, porque eu não vou fazer isso. Mas, alertando, ó, contrarrazões só caiu uma única vez até hoje, lá no 20º exame, numa reaplicação. E é uma peça perfeitamente possível de ser cobrada. E eu diria, até queria que fosse. É pedir demais, FGV? Né? Eu até queria que fosse. Você vai dizer, mas por que, prof? Eu tenho dúvida com contrarrazões. Gente, contrarrazões é pedir para manter a sentença, então é mais fácil. Quer dizer que a gente vai ter que dar razão pro juiz, dizer que o juiz estava certo na decisão dele. Fica mais fácil, vocês entendem? Do que, por exemplo, quando você tem que descobrir ou confrontar a decisão do juiz, né? Então, na verdade, contrarrazões, o objetivo dela é o quê? Que você tenha nas contrarrazões que você tenha ou o não conhecimento daquele recurso que você está contrarrazoando, ou que você tenha ali o não provimento daquele recurso. Então você imagina assim, Luiz Henrique fez um recurso, eu sou a parte adversa. Se eu vou contrarrazoar o recurso do Luiz Henrique, significa que eu quero fazer de tudo para que esse recurso não prospere. E tem dois pontos que eu posso atacar. Um, que é esse recurso, por exemplo, ser intempestivo, o recurso que o Luiz Henrique fez, né, intempestivo, ou deserto, e aí eu vou alegar isso na minha peça para dizer, olha, esse recurso não pode ser conhecido. Se cai contrarrazões, gente, vocês devem ficar de olho na questão do preparo, na tempestividade do recurso que foi feito e que eu tô respondendo, porque contrarrazões é uma resposta do recurso, então eu tô respondendo e eu tô lá olhando em que prazo foi feito esse recurso, quais foram, se foi feito preparo ou não fez, né? Isso tudo é o que tem que ser arguido ali em termos de preliminares, de intempestividade, deserção, pedindo que o recurso, então, não seja conhecido. E no mérito, você vai dar razão para o juiz, você vai dizer que a sentença estava certa e que o recurso não pode ser provido. Então, sempre você vai ter ali um motivo pelo qual a pessoa está recorrendo e você vai dizer que esse motivo não prospera, que a decisão ela deve ser mantida tal qual ela foi proferida. Certo? Então, ó, recurso ordinário, busco anulação, busco reforma, essas são as minhas teses, esse é o meu objetivo de vida. Já no caso de contrarrazões, o meu objetivo é derrubar esse recurso que foi feito pela parte adversa. Ou seja, dizer que aquele recurso não deve ser conhecido e não deve ser provido. Essa é a preocupação em termos de contrarrazões. A estrutura das contrarrazões, ela segue a mesma estrutura de um recurso. Peça de interposição, peça de razões, segue essa mesma estrutura. Combinado? Tá, mas professor, eu tenho dúvida. Essa é uma angústia que eu tenho. Vamos supor que a banca queira trazer uma peça
entre aspas, normal, mas de uma forma de interposição diferente. Recurso ordinário adesivo. Como eu vou identificar esse recurso adesivo? Como eu identificaria que é um recurso adesivo? Eu diria para vocês que a gente tem 4 checklists, assim, que eu tenho que dar check lá para que seja cabível o recurso adesivo. Primeiro deles, tá? Vamos fazer assim. Primeiro requisito, gente, é que a gente esteja diante de uma sentença de parcial procedência. Que a gente esteja diante de uma sentença de parcial procedência. Se é uma sentença de improcedência total, improcedência total ou total procedência, nem vai caber recurso adesivo. Porque o recurso adesivo ele só cabe diante de decisão de parcial procedência, ou seja, quando nós temos a chamada sucumbência recíproca. Ambos poderiam recorrer daquela decisão, certo? Então tem que ser uma decisão de parcial procedência. Segundo item. E eles são cumulativos, tá? São cumulativos, não é é um só. Então, é só a sentença de parcial procedência, pronto, já é recurso adesivo. Não, são vários requisitos. Esse é o primeiro. O segundo requisito, gente, seria de que houvesse recurso interposto pela parte contrária. Parte contrária fez recurso. Beleza, então sucumbência recíproca, recurso da outra parte. Qual é o terceiro e decisivo requisito, gente? Que o seu cliente, que você tenha perdido o prazo inicial. Ou que você tenha deixado de fazer o recurso por algum motivo. Isso tem que estar muito claro. Você teve a intimação da decisão, você podia ter recorrido, mas não recorreu. O enunciado vai deixar claro dizendo que inicialmente não foi interposto recurso, ou só a parte contrária fez recurso, ou você perdeu o prazo. Isso vai ter que estar muito claro no enunciado. Que houve a perda de prazo, que deixou de fazer recurso, que só a parte contrária fez recurso. Isso tem que estar claro. E mais do que isso, tem que estar claro no enunciado que o seu objetivo é mudar, alterar, modificar, reverter aquela sentença naquilo que foi desfavorável para o seu cliente. Esses requisitos são cumulativos. Se eu não consigo enquadrar nessas hipóteses, não vai ser cabível o recurso adesivo. Porque o recurso adesivo ele é excepcional. Veja bem, eu tinha o prazo, eu podia ter feito o recurso dentro do prazo. Mas por algum motivo eu não fiz. Aí me é dada uma nova chance. Uma nova chance de apresentar aquele recurso. Quando? No prazo das contrarrazões. E são 2 peças separadas, tá? Contrarrazões serve para manter a sentença, dizer que o recurso da outra parte não deve ser provido. E o recurso adesivo, ele quer mudar a decisão. São 2 peças diferentes. Mas não se apavore, não tem motivo para pânico, que a banca não vai cobrar 2 peças. Porque o edital ele é claro em dizer que será exigido uma peça prático-profissional. Então vai ser uma ou outra. E o enunciado vai ter que trazer esse direcionamento. Tá? Então é uma ou outra e o enunciado traz esse direcionamento. E o recurso adesivo, recurso ele segue a estrutura do recurso, ele tem os pedidos como de recurso, tudo igualzinho. É o recurso, só que feito no prazo das contrarrazões. Simples, tá? É o recurso, só que feito no prazo das contrarrazões. Combinado, gente? Então, recapitula aqui comigo. Falamos do recurso ordinário, falamos das contrarrazões, falamos do recurso adesivo. Só que agora a gente tem que falar de um outro recurso, tá? Que é o do agravo de instrumento. Qual a finalidade do agravo de instrumento? Lembram que eu falei para vocês que para a identificação da peça é muito importante que vocês saibam a finalidade de cada recurso. Por exemplo, falei que finalidade do RO é anular, reformar a sentença. Finalidade das contrarrazões, manter a sentença, que o recurso da outra parte não seja provido. Finalidade do recurso ordinário adesivo, modificar a decisão. Finalidade do agravo de instrumento. A finalidade dele é destrancar um recurso que foi trancado, que foi denegado. Imagine lá que tinha tido a sentença, foi feito o RO. Só que o juízo de origem negou seguimento ao recurso, ou seja, não encaminhou para a superior instância ao argumento de que ele fosse intempestivo ou não tinha preparo, enfim. Ele nega seguimento ao recurso
E para destrancar, então, esse recurso, é feito o agravo de instrumento. Com qual objetivo? Discutir a admissibilidade do recurso, ou seja, para dizer que o recurso tinha que sim ser admitido. Então eu vou discutir sobre tempestividade, eu vou discutir sobre preparo, sobre regularidade de representação. São estas as possíveis teses de um agravo de instrumento. O agravo de instrumento ele vai ter como finalidade destrancar aquele recurso e que esse recurso foi destrancado por conta dele não atender pressupostos de admissibilidade. Dá para entender? Então veja, quando eu faço um agravo de instrumento, para identificar eu vou ter que estar necessariamente diante de uma decisão que denegou um recurso por não atender algum pressuposto de admissibilidade. Então, se eu vou fazer esse agravo de instrumento, necessariamente eu vou tratar como tese de mérito dele, né? Ou o recheio do agravo de instrumento é justamente dizer que estavam sim atendidos os pressupostos de admissibilidade. Combinado? Aí tem aquela peculiaridade, né? O agravo de instrumento, gente, ele tem alguns requisitos. Por exemplo, ele exige depósito recursal? Exige. O depósito recursal ele vai ser exigido, mas é de 50%. E é 50% do quê? 50% do valor do depósito do recurso que eu pretendo destrancar. Prof, simplifica que isso não faz sentido. Veja comigo. Se eu teria que fazer um depósito recursal para o RO de 12 mil reais, tá? Se eu tivesse que fazer de 12 mil reais para o RO, tá? Para o agravo de instrumento seria 6. Mas, se para o RO, vamos supor que para o RO fosse metade do depósito recursal, ou seja, ele tem um benefício de redução pela metade, então não seria 12, seria 6 para o RO. E metade de 6 é 3. Então, eu teria feito 6 quando eu fiz o RO e depois para fazer o agravo de instrumento eu teria que fazer 3. Deu para entender? Ou seja, é 50% do valor que eu fiz para o RO. Se eu fiz para o RO tal depósito, é metade daquele valor que eu tenho que fazer para fazer o agravo de instrumento. Lembrando, gente, que o depósito recursal, ele vai ser feito a cada novo recurso. Não é uma vez só que a gente faz o depósito recursal. Cada novo recurso, novo depósito recursal. Até quando? Até atingir o valor da condenação. Então, claro, se para o RO eu já depositei o valor integral da condenação, não preciso mais fazer novos depósitos, né? Mas aí aqui você lembra que tem tetos estabelecidos pelo TST, teto de depósito recursal para o RO, teto de depósito recursal para o recurso de revista e assim por diante, tá? Então, quando o valor da condenação é muito grande, eu não preciso depositar o valor todo para fazer o RO. Eu deposito só até o limite do teto, certo? Mas aí, cada novo recurso, novo depósito. Cada novo recurso, novo depósito. Fechou? Então, agravo de instrumento é para destrancar um recurso que foi denegado por não atender pressuposto de admissibilidade. E é isso que eu vou discutir lá nas teses de mérito, atentando para essa peculiaridade do depósito recursal pela metade, que é uma finalidade, ali, um requisito específico deste agravo de instrumento. Claro, desde que a parte tenha esta obrigação legal de fazer depósito, né? Se fosse um reclamante que está recorrendo, aí não teria esta obrigação de fazer depósito recursal, nem para o recurso principal, nem também para o agravo de instrumento. Agora, vamos falar de mais recursos, né? Esses que a gente falou, então, são os primeiros recursos ali, RO, contrarrazões, recurso adesivo, o agravo de instrumento. E lembrando, gente, que eu cito o agravo de instrumento aqui quase sempre, né? Para destrancar o recurso ordinário, porque é mais didático, mais fácil de vocês visualizarem. Mas lembrem que o agravo de instrumento, ele não destranca só o RO. Ele destranca, eventualmente, agravo de petição, que foi denegado, recurso de revista, que foi denegado. Sempre que eu tenho lá um recurso que iria para a superior instância e que ele foi denegado por não atender pressupostos de admissibilidade, eu posso utilizar, sim, do agravo de instrumento. Bom, e ele segue a mesma estrutura do RO, tá? Ele sempre acompanha a mesma estrutura do RO, que seja peça de interposição, peça de razões, e ele vai ser direcionado, as razões do recurso, elas são direcionadas para o tribunal que iria conhecer o RO. Veja, eu fazia um RO que iria para o TRT. O RO foi denegado, eu vou fazer o agravo de instrumento com peça de interposição para o juízo de origem
e as razões para o TRT, que é para lá que iria o RO, certo? E o objetivo dele, né? Uma vez que ele seja conhecido e provido, é para destrancar o RO, para o RO poder ser julgado, fechou? Mas isso vale para os outros recursos também, quando ele quer destrancar outros recursos. Agora vamos falar de recurso de revista? Prof, como é que eu identificaria? Vamos supor que a FGV queira inovar na próxima prova. Traga aí um recurso de revista, que é um recurso cheio de detalhes, um recurso muito técnico. Bom, vamos falar primeiro a notícia boa, né? Você tem o artigo 896, o artigo 896A, que são cheios de detalhes com relação ao recurso de revista. Então, por exemplo, requisitos próprios e o próprio cabimento do recurso de revista estão lá nestes artigos. Não tem como você começar a fazer uma peça sem olhar para esses artigos. Então, opa, que alguém me ligou aqui. Você já abre esses artigos, tá? Para que você possa ter esse direcionamento. Você já abre esses artigos para que você possa ter esse direcionamento. Recurso de revista, identificação. Você está diante de uma decisão em grau recursal no TRT. O enunciado vai dizer que um recurso ordinário foi julgado no Tribunal Regional do Trabalho. E essa decisão não é boa, não é favorável para o seu cliente. Cabe também recurso de revista lá do agravo de petição, tá? Mas a matéria a ser discutida é bem mais restrita. É só por violação da Constituição. Então, em termos de peça para a prova da OAB, seria mais restrito. Vocês conseguem visualizar, né? Que seria pouquíssimas teses que a gente poderia ter. Mas esse recurso de revista, tá? Ele não cabe para qualquer coisa. Tá, julgaram o recurso ordinário. Quero fazer recurso para levar a discussão para o TST. Eu posso discutir o que eu bem quiser? Não. O artigo 896 traz 3 alíneas ali. Divergência jurisprudencial, contrariedade de súmula, violação da lei federal e violação da Constituição. São as únicas hipóteses que me fazem ter cabimento de recurso de revista. Só aquelas hipóteses listadas no artigo 896. O que, né, você pode ver como um lado ruim ou um lado bom, né? Sabe aquela história do copo meio cheio, meio vazio? A gente tem que ver o lado bom. Ali tá minhas teses. Se a banca quiser um recurso de revista, a tese principal vai ser ou divergência jurisprudencial, contrariedade de súmula, ou vai ser por violação da Constituição, ou vai ser por violação da lei federal. Exemplo, gente, se a banca me coloca lá uma tese em que o juiz a modalidade de trabalho intermitente, nega a existência desse tipo de contrato de trabalho, a gente sabe que está violando a própria CLT, que tem artigo específico sobre isso. Então, a gente vai fazer a tese dizendo isso não está certo, porque tem um artigo da CLT prevendo, está contrariando a própria legislação. Ou se fosse alguma coisa que tem previsão constitucional, contrariedade da Constituição e assim por diante. Então, isso vai ser a tese principal. Isso vai ser o motivo principal do nosso recurso, onde provavelmente cairia a grande parte da pontuação. Além disso, o que você deveria ficar atento? Ao pré-questionamento da matéria e transcendência. Mas, professor, eu não vou lembrar disso, de pré-questionamento, de transcendência. O mantra, né, do respira, não pira, funciona aqui. Respira, não pira e olha artigo. O artigo 896, parágrafo 1º-A, inciso 1º, vai falar que caberá ao recorrente demonstrar o pré-questionamento da matéria. O artigo 896-A vai falar que cabe ao recorrente demonstrar a transcendência. Então, está lá elencado nos artigos. E você vai ter que fazer isso, de olhar para os artigos e reparar. Tem requisitos próprios e eu vou ter que demonstrar isso. Lembrando, gente, que claro, eu não consigo aqui fazer toda a explicação como eu fiz na aula sobre pré-questionamento, transcendência, porque é uma matéria, né, que demanda um pouquinho mais de tempo para a explicação. Mas, resumidamente, pré-questionamento é a prévia apreciação pelo Poder Judiciário. Quando no acórdão do recurso ordinário constou expressamente o enfrentamento daquela tese que eu arguí no meu RO, a matéria foi pré-questionada. Mas quando não constou,
houve uma omissão. Aí eu vou ter que fazer embargos de declaração para provocar esse pré-questionamento, tá? Lembrem que os embargos de declaração, eles podem ser utilizados para provocar esse pré-questionamento, porque eu não poderia fazer o RR sem ter tido pré-questionamento. E pré-questionamento, insisto, é quando no acórdão foi enfrentado aquela matéria, foi dito sim ou não, mas foi falado sobre aquela matéria. Se a matéria não constou do acórdão, a matéria não está pré-questionada, certo? E a transcendência traz aquela ideia de algo que transcende, né? Algo que vai para além da pessoa. E a transcendência, gente, então ela tem vários aspectos. Pode ser social, político, jurídico, econômico. Tá no artigo, ninguém precisa decorar isso. Mas é a ideia de que, por exemplo, a discussão que está sendo travada ali é uma discussão sobre uma contrariedade de uma súmula. E isso é político, porque se a gente for ver lá a explicação que a CLT dá para a transcendência no quesito político é quando tiver desrespeito a entendimentos consolidados dos tribunais superiores. Ou seja, tem uma súmula já sobre o tema e ainda assim o tribunal regional decide de outra forma. Então eu tenho transcendência política, tá? Teria transcendência social se é o recorrente, um reclamante, tá reivindicando um direito socialmente, constitucionalmente assegurado. Então, ali vocês vão ter nortes com relação à transcendência, quando terá transcendência. Mas é importante, fale no recurso de revista sobre pré-questionamento, sobre transcendência, porque assim, é muito provável que a banca iria cobrar isso de vocês. É muito provável, porque assim, é uma peça menor, né, em termos de quantidade de teses, então esses requisitos, essas formalidades acabam sendo, sim, o que a banca vai se agarrar, digamos assim, para a pontuação, tá? Olha só. Então esse é o primeiro ponto. E com relação ao recurso de revista, cabimento e peculiaridades. Em termos de estrutura, prof, mesma coisa que o RO, só que ele é para o TST. Então, peça, onde eu estou, para onde vou. Peça de interposição é para o juízo ACO e razões para o juízo ad quem. Então, juízo ACO onde eu estou, Tribunal Regional do Trabalho, juízo ad quem é para o TST. Certo, gente? E para finalizar aqui esses recursos, embargos no TST. Hoje eu recebi bastante dúvidas sobre os embargos no TST. Embargos no TST, gente, assim, ó. Nós temos os embargos infringentes, que são indicídios coletivos, e os de divergência em dissídios individuais. A CLT, ela fala genericamente, cabe embargos no TST. Ela fala genericamente, por quê? Porque ela não faz essa distinção. Essa distinção em infringentes, divergência, ela vem nos regimentos internos e na doutrina, como uma forma de diferenciar. E o que diferencia, prof? Dissídios individuais, dissídios coletivos. Nos dissídios coletivos, olha bem, dissídios coletivos, quando tiver uma decisão não unânime, comporta lá os embargos infringentes. Decisão não unânime é embargos infringentes. A primeira hipótese do artigo 894. E quando é dissídio individual, aí é por divergência dentro do TST. Você imagina lá, uma turma do TST decide que sim, outra turma decide que não, para a mesma situação fática. Então, cabem estes embargos para levar para a sessão de dissídios individuais para ela uniformizar a jurisprudência, tá? E qual a diferença disso tudo, de embargos, para agravo interno? O agravo interno é de decisão de uma só pessoa. Eu estava esperando uma decisão colegiada, mas uma só pessoa decidiu, o relator. Então eu quero levar para o colegiado e faço o agravo interno. E o recurso extraordinário? Aí é extraordinário. Vou para o STF levar essa discussão por ter uma violação da Constituição. Fechou, gente? Deixa eu abrir os comentários aqui para ver se ajudou vocês, essas dicas, conseguiram ter ali uma melhor percepção. Mas, prof, ainda tá vago. Linha do tempo. Para identificação de recursos, vocês precisam estudar a linha do tempo. Recurso, gente, tem que fazer a linha do tempo. Tem aqui no meu feed no Instagram, para quem não é aluno. Quem é aluno do curso, tem lá, a gente fez junto em várias aulas já sobre linha do tempo. Então, façam isso. Já almocei, já tô no cafezinho, gente. Isso aí, gente. Isso aí. Tá? Então, gente,
Sim, ó, no agravo de instrumento você vai falar do atendimento dos pressupostos do agravo de instrumento, né, que o agravo de instrumento atendeu os seus pressupostos dele próprio, do agravo de instrumento, e ele quer dizer que os pressupostos do RO estavam também adequados. Certinho? Vou deixar gravado sim, tá? Se tudo der certo, eu vou deixar gravado sim, tá? Obrigada, gente, pelo carinho, tá? Obrigada pelo carinho. E, pessoal, vamos ter aulão solidário, sim, pelo CEISC. Acompanhe as redes sociais que a gente está divulgando. E como eu tô falando, né? A gente tá fazendo aqui essas lives e eu tô dando esse caráter solidário. Então, eu volto a fazer aquele apelo que eu fiz no início, né? Vocês sabem que as imagens que estão circulando pelas redes sociais, pela mídia, elas podem expressar para vocês muito mais do que aquilo que eu poderia dizer agora, né? Inclusive, eu nem consigo colocar em palavras o que a gente está vivenciando aqui. Graças a Deus, eu, minha família, estamos bem, mas isso não quer dizer que a gente que por isso esteja tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem porque tem muitas pessoas precisando de ajuda, né? E a situação é bem caótica mesmo. Então eu volto a pedir para vocês, né? Quem puder, faça doações, faça orações, ajude como puder, porque nós precisamos, né? Estamos aqui, enfim, não consigo nem dizer pra vocês assim o que a gente sente, um aperto no coração que a gente sente, uma tristeza que a gente sente, mas a gente tenta deixar isso de lado, um pouquinho que seja, pra vir aqui falar com vocês, pra ajudar vocês, porque vocês também têm sonhos, também têm objetivos que estão logo ali na frente. Então a gente segue firme aqui tentando ajudar vocês, acompanhando vocês nessa reta final. Dê estudo para a OAB, para que dê tudo certo, para vocês conseguirem a aprovação de vocês, para que vocês realizem os sonhos de vocês. E eu volto a dizer, né? Quando a gente faz o bem, o universo devolve. Então vamos fazer o bem, porque o universo vai devolver. Certo, gente? Então, hoje eu já vou ficando por aqui, mas a gente volta a ter lives nos próximos dias. Deixem aqui nos comentários da live outros temas que vocês queiram ver e que a gente traga aqui para abordar com vocês, tá? Beijo grande, abraço e até a próxima. Tchau, tchau.